Olá, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao canal do teólogo Marco Holanda. Hoje eu quero nesse encontro estar falando com vocês acerca daquilo que eu considero o tripé da fé cristã. Vamos estar falando aí nesse encontro sobre fé, obediência e sacrifício. Nesse nosso primeiro encontro, eu quero estar falando sobre fé. Vamos falar um pouquinho sobre fé nesta noite com vocês. Fé. Quando falamos em fé, estamos nos referindo ao ponto decisivo para uma vida deleitosa cristã, como encontramos lá em Hebreus 11:6, em que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural? A fé natural, ela é inata, ou seja, é aquela fé em que o indivíduo já nasceu com ela. E isso todos nós já temos. Deve-se observar que com o livre-arbítrio concedido por Deus, o ser humano, no decorrer de sua vida, determinará a intensidade, se é natural ou se é sobrenatural, e a qualidade, se ela é positiva ou se ela é uma fé negativa. Quando desenvolvemos aspectos de nossa vida cotidiana, movidos pela certeza de que aquilo que fazemos nos trará resultados positivos, a isto chamamos de fé natural. A fé sobrenatural é o estágio avançado da fé natural. Ela se processa e se desenvolve no mundo espiritual, desprezando as leis do mundo físico, tornando-se assim incapaz de ser explicada por meio da razão. A fé sobrenatural, quando alimentada pela palavra de Deus e usada para o bem, assume um caráter positivo e com qualidade. Mas, ao ser usada por maus desígnios, esta mesma fé assumirá um caráter negativo, contribuindo com o reino das trevas. A fé estabelece a qualidade de vida que cada indivíduo desfruta nesta terra. Vejamos alguns benefícios que a fé positiva e com qualidade pode trazer àqueles que têm buscado desfrutar da vida abundante que o Senhor Jesus nos dá. Primeiro, fé, o instrumento para produzir o sacrifício. Lá em Gênesis 27, capítulo 27, versículo 1 ao 4, você pode conferir aí na sua casa, nesse texto. E nesse texto bíblico, nós encontramos ali Isaac, que na história ele simboliza Deus. E Esaú, o cristão. Isaac era rico e cheio de posses, ele era próspero, cuja qualidade de vida despertava inveja até em reis de sua época. Isaac pretendia passar para Esaú qualidade de vida, abundância e prosperidade, ou seja, tudo o que Deus havia lhe proporcionado. Sendo Esaú seu primogênito, não haveria necessidade que ele fosse ao campo caçar para depois ser abençoado. Para isso, bastava apenas impor as mãos sobre sua cabeça e o abençoar. Mas Isaac sabia que agindo assim, desta maneira, estaria entregando com extrema facilidade aquilo que havia conquistado com muito sacrifício. Esaú saberia valorizar e manter o que o pai estava lhe confiando. Embora fosse filho, Esaú teria que conquistar sua bênção através da fé. Assim que se processa a fé cristã. Ou seja, é assim que se processa a fé cristã. Somos filhos de Deus, mas precisamos usar a nossa fé para conquistarmos as promessas do Pai. Em Gênesis, capítulo 27, versículo de número 28, vemos que o que o Isaac queria passar para Esaú era algo exuberante da face da terra, ou seja, o melhor desta terra. Porém, Esaú teria que pagar o preço, teria que sacrificar. Sacrifício. Em Gênesis capítulo 27, versículo de número 29, Isaac mostra a Esaú o que um pai tem de melhor para dar ao seu filho. Glória a Deus.
A fé consistente. Segundo, as promessas de Deus existem, não são utopias e podem ser alcançadas com a nossa fé perseverante. Em Êxodo, capítulo 5, versículo 1, vemos Faraó, que representa na história o adversário, o inimigo, o diabo, que mantém sobre seu domínio os filhos de Deus. O povo clama a Deus, mas a resposta não vem da noite para o dia. Eles tinham uma promessa de Deus feita a Abraão, que eles iriam ao Egito e seriam escravos por 400 anos, mas Deus lhes daria livramento. Chegaram ao Egito com 70 pessoas e se multiplicaram para mais de 3 milhões de pessoas. Para Deus agir, contou com a colaboração do povo por meio do clamor. Hoje não é diferente. Se clamamos ou se clamarmos a Deus, Ele se inclina para nos livrar. Em Êxodo capítulo 2, em Êxodo capítulo 5, versículo de 2 a 5 e versículo de 6 a 8, no mesmo capítulo, vemos que Faraó não dá importância ao recado de Moisés, dificultando mais a situação. Isso explica o porquê de muitas vezes as pessoas clamarem a Deus e a situação piora ainda mais. Devemos considerar que, em vez de murmurar, precisamos entender que esta dificuldade é o sinal da nossa vitória.